Bom, agora a gente vai falar sobre os títulos do nosso plano de compensação, o que você precisa fazer para avançar cada um deles e aí poder crescer dentro do nosso plano de marketing. Bom, agora a gente vai falar sobre os títulos e reconhecimentos dentro do plano de compensação da Juness, né? E toda grande caminhada, ou seja, toda grande escadaria, ela tem um primeiro degrau. E assim é dentro do plano de compensação. O primeiro passo a uma pessoa se envolver com a empresa é ser cadastrada como associado. Bom, associado, ele paga uma taxa. E muita gente duplica erroneamente uma taxa de cadastro, e não é uma taxa de cadastro, é uma taxa de acesso a toda a plataforma, né, que a empresa oferece. Então, o que o associado tem de benefício? Primeiro que ele compra os produtos com desconto, ele compra o produto realmente com preço de atacado, tendo a possibilidade de vender o produto a preço de varejo. Ele tem acesso ao escritório virtual, ao J-Office, ele tem acesso ao aplicativo mobile, ele ganha a loja online personalizada, ou seja, ele vai ter a URL para poder comercializar produtos e ter clientes em qualquer país que a empresa esteja operando. O associado pode sim cadastrar novos distribuidores, pessoas que querem construir um negócio. E então o associado recebe o bônus de clientes, toda vez que ele tiver clientes cadastrados, ou o bônus de primeiro pedido, desde que os seus diretos tenham comprado um combo, ok? Ele só não tem os recebimentos de ciclos, matching bônus e os outros bônus, porque ele não está começando da maneira correta para ser um distribuidor. Ele está começando para realmente ser um associado e ter acesso a esses benefícios que eu acabei de falar. O próximo passo seria se tornar um distribuidor. Para um associado se tornar um distribuidor, ele precisa adquirir no mínimo 100 CVs dentro de um período. E o período dentro da Juness entende-se junho, julho, janeiro, fevereiro, é um mês. Não é o período de cadastro de 30 dias após o cadastro. É o período do mês. Então, a partir do momento que ele adquire 100 CVs dentro de um mês, ele passa a ser um distribuidor. Então, o associado ele pode fazer isso no primeiro mês, pode fazer diretamente, ou seja, eu cadastrei hoje alguém e esse alguém comprou o primeiro pedido 100 CVs. Ele já deixa de ser um associado, ele já passa diretamente ao patamar de um distribuidor. Agora, ele pode se envolvendo aos poucos, o cadastro ele como associado, mês que vem ele adquire os produtos, pronto, mês que vem ele passa a ser um distribuidor. O distribuidor ele está apto já a ganhar os bônus por construção de equipe, ou seja, fechar ciclos, ter os outros recebimentos, né? O próximo passo seria se tornar um executivo. O que é um executivo? É uma pessoa que tem 2 distribuidores pessoalmente cadastrados, importante falar, um em cada equipe. Ou seja, ele precisa ter um patrocinado na direita e um patrocinado na esquerda. A partir daí é com ele. Mas a partir do momento que ele fez isso, ou seja, que o distribuidor cadastrou 2 pessoas diretamente com pelo menos 100 CVs em cada equipe, ele se torna um executivo. Então ele já vai começar a ter recebimentos de ciclos, ok? Os próximos patamares de executivo seria se tornar o Jade, Pérola e Safira. Bom, para se tornar um Jade, a pessoa precisa ter 4 executivos cadastrados pessoalmente por ela, ou 8 distribuidores diretamente cadastrados por ela. Então ela pode fazer isso sozinha, ou seja, ter 8 cadastros diretos, ela se torna um mais novo Jade. E ela vai ter o recebimento da profundidade do match bônus de um Jade por um ano. A partir do momento que ela se torna um Jade, ela é um Jade por um ano e vai receber a profundidade de primeiro nível, ou seja, 20% do primeiro nível, aí o período que ela estiver como Jade, ok? Pérola automaticamente já recebe 2 níveis. Para se tornar um Pérola, a gente está falando que a pessoa precisa ter 8 executivos cadastrados, ou seja, formar 8 executivos pelos diretos cadastrados por ela, ou ter 12 distribuidores cadastrados diretamente por ela. A partir do momento que a pessoa fez isso, ela já tem recebimento até do segundo nível, recebendo 20% do primeiro e 15% do segundo. É importante frisar que uma vez se tornando executivo, ou seja, eu me torno um Jade, eu vou lá e cadastro uma pessoa e essa pessoa se torna executivo, ela é executivo por um ano, a não ser que ela seja cancelada por normas, que ela peça cancelamento, mas ela não necessariamente nem precisa estar ativa. A partir do momento que eu formei um executivo, esse executivo conta nessa escada por um ano. Então, se eu faço um executivo no mês de março, por exemplo, 3 executivos no mês de abril, ótimo, eu acabo de me tornar um mais novo Jade da companhia e vou ter esse recebimento de 20% do primeiro nível. E assim por diante. Então ele é um trabalho que ele vai se acumulando desde que a pessoa inicie o trabalho da maneira correta. O Safira
precisa formar 12 executivos, ele já não tem mais a possibilidade de formar somente cadastros, ou seja, somente distribuidores, ele precisa sim formar um executivo, e para se tornar um Safira são 12, e o Safira já tem recebimento até 3 níveis de profundidade. Aqui é importante frisar que do Safira, desses 12 executivos, pelo menos 3 precisam estar na equipe maior, ok? O Jade precisa ter pelo menos um, né? Afinal, senão ele não teria nem se tornado executivo. Então o Jade precisa ter um cadastrado na maior, o resto pode ser na menor. O Pérola, dos 8 executivos, ele precisa que pelo menos 2 estejam na equipe maior, e o do Safira para frente ele precisa que pelo menos 3 estejam na maior. Daí para frente não tem mais exigência nenhuma de lado. Perceba que até o Safira a gente não falou em pontuação na menor, ou seja, não falou em fechamentos de ciclo. Ninguém precisa ter pontuação para chegar até o nível de Safira. E não tem limite, a partir do momento que está recebendo os ciclos, também não tem limite de recebimento, não tem trava em nenhum dos patamares. A grande diferença é que você vai crescendo no matching bônus dentro da companhia. Os próximos patamares a gente já está falando em Safira Elite. Aí sim, Safira Elite precisa fazer a mesma configuração de um Safira, porém adicionar 100 ciclos. A partir do momento que ela tem um fechamento de 100 ciclos no mês, aí é importante frisar, não é na semana, é no mês, fechou o ciclo, se torna um Safira Elite. O Rubi, ele precisa ter os 12 executivos e o fechamento de 200 ciclos e 2 linhas de Safira. O que seriam 2 linhas de Safira? Podem ser 2 pessoas que se tornaram Safiras, mas aí não necessariamente cadastros diretos. A questão daqui para frente de Rubi podem ser na profundidade. Linhas de Safira na profundidade. Eu patrocinei o João, que patrocinou o José, que patrocinou a Maria. E a Maria se tornou uma Safira. Ótimo, já é uma linha de Safira que eu tenho, uma linha de patrocínio pessoal que eu tenho de Safira. Tá? E o Rubi já tem um recebimento até o 4º nível de profundidade. Um Esmeralda precisa ter 12 executivos, fechamento de 500 ciclos no mês e ter 4 linhas de Safira, e vai receber até o 5º nível de profundidade. E o próximo patamar seria chegar a Diamante. O Diamante são 12 executivos, 1000 ciclos no mês, 6 linhas de Safira, e aí ele tem o recebimento até o 6º nível de profundidade, mais o pool de diamante, que dá um incremento gigante aí na renda. E os últimos patamares, a gente falando em Double Diamond, Triple Diamond, Presidential Diamond, Imperial Diamond ou Crown Diamond. Óbvio que a gente está falando vai crescendo os volumes, vai crescendo os valores também de recebimento, né, nessa escadinha. Então a gente está falando aí um Double Diamond, ele tem que formar novos diamantes, né, ter 1.500 ciclos no período, no mês, e seja 2 linhas realmente de diamante, tá? Se formou isso, ele recebe até o 7º nível de profundidade, daí para frente não muda mais, é até o 7º nível de profundidade, e você recebe o pool. E o grande incremento de Triple Diamond para frente é que você tem o recebimento de bônus pontuais, ou seja, quando você atinge o patamar como Triple Diamond você recebe $100.000, como Presidential você recebe $250.000, como Imperial Diamond $500.000 e como Crown Diamond a gente está falando em recebimento de $1 milhão ao atingir aquele patamar, ok? Os níveis óbvio que vão subindo, vai aumentando o volume. Um Triple Diamond tem que ter 4 linhas de diamante e 2.000 ciclos fechados. Um Presidential Diamond tem que ter 3.000 ciclos fechados no período e 6 linhas de diamante. Um Imperial Diamond tem que ter 4.000 ciclos fechados no período, né, de um mês e 8 linhas de diamante. E um Crown Diamond, que seria o último patamar hoje criado pela companhia, são 5.000 ciclos no período de um mês e 10 linhas de diamante dentro dos teus patrocínios, ok? Só que lembrando que até chegar nesse patamar, um dia a pessoa se tornou um associado, um distribuidor, ou seja, tudo que é grande começa pequeno. Então esse patamar de crescimento é importante que você entenda o que você precisa fazer para chegar no próximo patamar, aonde você está e o que você tem que fazer para chegar no próximo. Então hoje traça as tuas metas e siga em frente, ok? Um abraço.